Pronto. Então, como eu falei, a aula passada, a gente não conseguiu desenvolver, que era justamente falar sobre esse gráfico formado por tensão, deformação, de acordo com o material que foi ensaiado, de acordo com o tipo de ensaio que foi realizado. Antes disso, eu gostaria que vocês, depois daqui, dessem uma olhada ainda essa semana nessa aula de tensões admissíveis, tensões de ruptura e coeficiente de segurança, que é bastante importante, e também tem um link com essa aula de hoje, tá bom? Deixa eu ver se está gravando aqui já. Pronto, ótimo. Então, vamos lá. Primeiro, tem que lembrar, pessoal, que a resistência do material, na verdade, é a capacidade que esse material tem de resistir aos esforços neles sofridos, né? Neles impostos. E é justamente a partir desses esforços que são colocados nesse material, ocorre o surgimento dessas tensões internas dos materiais. Lembra que eu falei no início que lá na estática, lá na dinâmica, nós não consideramos que o material se deforma através dessas tensões ou dessas forças aplicadas. Porém, na resistência dos materiais, nós vamos considerar que existe sim tensões internas e que existe sim movimentação e modificação desse corpo tido como corpo rígido até então. Então, ok, né? Então, o carregamento no material, além de proporcionar tensões, ele causa mudanças na sua forma, que é justamente o que eu falei. Ele vai favorecer, vai promover que esse corpo rígido se deforme, se modifique, né, estruturalmente, microestruturalmente falando também. E essas mudanças são justamente definidas como deformações. Quando nós fazemos esses tipos de testes, ou seja, quando nós submetemos um material ao ensaio mecânico, um software ou a parte mais tecnológica vai nos fornecer, vai nos mostrar, né, vai formar um gráfico. Nesse gráfico vai ter um eixo Y, que vai ser justamente onde nós vamos analisar a tensão que esse material sofreu, e nós teremos o eixo X, que é justamente a deformação desse material, deformação específica, né? E é justamente esse gráfico formado que vai nos gerar o gráfico mais conhecido na resistência dos materiais, também bem conhecido nas ciências dos materiais, que é justamente o gráfico de tensão-deformação. Esse gráfico é muito importante para que a gente consiga perceber e talvez até nos mostrar características próprias de cada tipo de material. Ou seja, um material que tem a predominância de ligações metálicas vai apresentar um comportamento, um determinado comportamento. Um material que tem predominância de ligações iônicas, ou seja, os cerâmicos, vai nos mostrar totalmente um comportamento diferente. E os polímeros também. Então, se você não souber que tipo de material que você está trabalhando ou a predominância desse material, você pode ensaiá-lo mecanicamente e a partir desse gráfico você pode determinar qual comportamento esse material está tendo. Esse material se comporta mais para o cerâmico, mais para o metálico, mais para o polímero, ou um compósito que pode fornecer as duas características, tanto de um material como de outro. Enfim, então esse gráfico é importantíssimo até para você conseguir determinar algumas características importantíssimas para alguns materiais. E esse gráfico é justamente desse estilo aqui, né? Nós temos, primeiramente, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver o que eu escrever, tentar escrever. Esse gráfico, pessoal, geralmente utiliza-se esse tipo de gráfico, que é um gráfico de uma liga metálica, né? Uma liga metálica qualquer. Então, à medida que você vai aplicando tensão, ou seja, à medida que o ensaio está começando a surtir efeito no material, nós temos chamado essa primeira inclinação aqui, que eu vou tentar desenhar. Se vocês não estiverem vendo, essa primeira inclinação aqui, ó. Ok? Vocês conseguiram ver aí, pessoal? Sim. Pronto, ótimo. Beleza, beleza. Essa primeira inclinação aí, onde eu vou grifar aqui agora,
É o chamado de tensão ou ponto de limite de proporcionalidade, como está escrito aqui, ó. Beleza? Esse é o primeiro ponto importante para a gente. Esse ponto vai nos dizer o quê? Até esse ponto, existe uma proporção, existe uma compensação, não, desculpe, mas existe uma... É uma proporção mesmo, existe uma crescente linear, vamos dizer assim, onde a mesma proporção que eu estou aplicando a tensão, existe a mesma proporção de deformação desse material. Ou seja, lembrando que o eixo Y é tensão e o eixo X é deformação. Ok? Para quem não lembra, vamos dar uma revisada. Tensão vai ser igual a força sobre área. Isso aí já deve estar fixado na cabeça de vocês, ok? E deformação, que é esse epsilonzinho aqui, vai ser justamente a variação, né, delta L, a variação do comprimento sobre o comprimento. Desculpe, comprimento inicial não, o comprimento total. Deixa eu ver se eu apago aqui. Pronto. Beleza? Então, isso tem que estar fixado já bem em vocês. A tensão vai ser a força sobre a área, né? Ou P sobre a área, que é a força ou uma aplicação de uma carga sobre uma determinada área. E a deformação específica vai ser justamente a variação desse comprimento sobre o seu comprimento total. Nesse caso, para quem não lembra, geralmente não, se a tensão for positiva, tende-se a ser que o material está sofrendo uma tração, ou seja, um alongamento, um aumento de comprimento, né? Um aumento de área, enfim. E se a tensão for negativa, tende-se que o material está sofrendo uma tensão ou uma força de compressão, ou seja, ele está diminuindo o seu comprimento. Então, até aí, tudo ok. Voltando para o gráfico, nós temos essa primeira área que eu falei, que é o ponto de limite de proporcionalidade, ok? Após esse limite de proporcionalidade, nós vamos chegar ao limite de elasticidade, ou seja, o gráfico já perde um pouco essa linearidade, ou seja, perde um pouco dessa proporção entre onde existe uma crescente de tensão, ocorre na mesma proporção a crescente de deslocamento, enfim, de variação de comprimento. Então, ele começa a se curvar um pouco. Após esse pequeno curvamento, vamos chegar ao limite de elasticidade que nós estamos chegando, que é justamente o limite onde nós vamos considerar que esse material se comporta de forma elástica. Ok, como já está escrito, essa primeira parte aqui é justamente a região elástica. Para quem, alguém lembra essa região elástica, as características, o que acontece com o material? Essa região aqui, ó. Vocês estão me ouvindo ainda? Alguém lembra o que acontece com o material nessa região elástica? Ele há uma quebra da resistência, ou cisalhamento, um negócio desse. Quem foi que falou? Eu não estou conseguindo. Juscelândio. O Juscelândio. Não, essa região elástica é justamente uma região onde, se você tirar essa tensão, se você tirar essa força, o material tende a retornar ao seu estado inicial. Ele tende a voltar. Ou seja, essa região elástica é justamente onde não existe, perceba, não existe quebra de ligações. Você apenas faz um estiramento ou uma compressão dessa ligação. Mas não existe quebra de ligação atômica, ok? Então, ligação metálica, ligação iônica, ligação covalente, elas não vão se quebrar. Ou seja, você conserva-se ainda as ligações atômicas nessa região, e caso você tire essa tensão, você está esticando aqui o material. Está esticando. Você chegou até o limite de elasticidade dele. Se você
soltar essa força, ele vai voltar ao seu estado, ou tende-se a voltar ao seu estado inicial, correto? Então, região elástica, não existe quebra da ligação atômica, e se você tirar essa tensão ou essa força aplicada, ele tende a voltar ao seu estado inicial, beleza? Então, isso é até o limite de elasticidade. Aí nós temos o limite de escoamento. Chegamos no limite de escoamento. O limite de escoamento, pessoal, é um ponto muito difícil de você determinar, porque é uma linha muito tênue, né, entre a região elástica e a região plástica. O limite de escoamento é justamente o ponto inicial onde existe o escorregamento dos planos, ou seja, começa a iniciar uma pequena ruptura dessas ligações. Por isso que você fica sem saber determinar se esse material, nesse ponto, ainda se comporta de forma elástica ou se comporta de forma plástica. Ele fica meio que elastoplástico, a gente considera um pouco assim. Se você chegar nesse ponto, existe uma deformação remanescente, que ela vem mais ou menos até aqui. Deixa eu ver se tem no slide posterior. Aqui, pronto. Ela tem eu estou falando desse gráfico aqui, ó, pessoal, que eu vou circular aqui. Se você chegar nesse ponto de escoamento, ela chega até uma deformação remanescente de 0,002. Ou seja, já começou a acontecer uma deformação, porém, se você tirar essa tensão, ele tende a retornar ao seu estado inicial. Ou seja, ele se comporta tanto de forma plástica como de forma elástica. Ok? Após passar esse limite de escoamento, nós chegamos a justamente a parte de escoamento do material, que é, obviamente, onde ele começa a se deformar plasticamente. Perceba que desse ponto aqui, onde eu estou riscando no gráfico, até o último aqui, ó, é comportamento plástico. Ou seja, não existe conservação das ligações atômicas, ou seja, as ligações são, sim, rompidas, são quebradas essas ligações. É um comportamento ou uma deformação permanente, diferentemente da região plástica, onde a deformação é reversível, né? Não é permanente. O comportamento plástico, a partir do escoamento, já é um comportamento deformação permanente, já existe uma ruptura dessas ligações, escorregamento de planos, enfim. Então, essa parte de escoamento, você percebe que ela fica constante, ok? Justamente porque se ele está escorregando os planos, ele não está havendo nenhuma resistência a essa deformação. Então, a gente mantém constante, o material se demonstra como que não existe resistência a partir daquele ponto até determinado ponto, obviamente, né? Que é do início até o fim. Ele não se mostra resistente para se deformar. Só que tudo isso tem um limite. Chegar nesse ponto aqui, ó, ele começa a se deformar. E ele continua a se deformar, obviamente, e ele começa a crescer. Ou seja, ele começa a aumentar a resistência de deformação, que nós conhecemos como endurecimento por deformação, ou também que muitos conhecem como chamado de encruamento. O encruamento nada mais é do que aumento de resistência por grandes deformações, ou por aumento de deformação. Porque as deformações, pessoal, eles causam... Só um minuto aqui, que o cachorro tá dando laje. Pronto, pessoal. Desculpa. Então, eu estava falando sobre endurecimento por deformação, né? Que nós conhecemos e é chamado bastante por encruamento. Esse aumento de tensão é justamente, pessoal, porque quando começa a haver mais deformações, começam a haver mais escorregamento de planos, obviamente, e esses escorregamentos de planos quando existem muitos planos diferentes, existem direções de planos diferentes. E essas direções, vacâncias, discordâncias, elas agem como barreiras para o deslocamento e a movimentação desses átomos. Então, quanto mais barreiras existem, mais difícil vai ser
você conseguir deformar esse material. Então, se está havendo encruamento, se está havendo muita deformação, vai haver uma maior resistência desse material a se deformar. Por isso que existe esse aumento até o seu limite de resistência maior aqui, ó. Beleza? Que nós conhecemos como LRT, que é o limite de resistência à tração. Esse é o ponto máximo que o material chega de resistência. Ok? Depois desse ponto, ele atingiu esse ponto máximo aí, ele começa a resistir menos, começa a ter uma decaída nessa resistência, né? Nesse gráfico, que é justamente onde ocorre a extricção, ou seja, ocorre a perda de área transversal do material. Ele começa a se alongar mesmo e ele se estreita, né? Ocorre uma extricção no centro do material, que é o que nós conhecemos também como empescoçamento. Obviamente, o empescoçamento ele vai fazer com que você precise de menos força para continuar que esse material se deforme, ok? Vocês podem perceber que esse gráfico que eu estou grifando aqui agora, é um gráfico de engenharia. Se nós considerarmos que não exista diminuição de força, nós, quando diminuíssemos a área, ou seja, por empescoçamento, nós continuaremos a ganhar resistência, que seria a tensão de ruptura real, né, aqui. O professor, como nós sabemos... Opa, pode falar. Esse gráfico que você está mostrando aí, é um gráfico geral, serve para todo tipo de material ou para um material específico? Não, como eu falei, esse gráfico aqui a gente utiliza como um gráfico de uma liga metálica, né? Porque a liga metálica é muito fácil da gente entender cada região, porque ela tem a parte elástica, tem a parte de descolamento e a parte plástica, correto? Mas, obviamente, esse tipo de gráfico, ele vai se comportar de maneira diferente a depender do material. Por exemplo, se eu pegar um concreto puro, concreto sem ser armado, obviamente, ou uma cerâmica, enfim, e se eu submeter ele a um ensaio mecânico desse, né, de tensão e deformação, o gráfico dele vai ser mais ou menos desse estilo aqui, ó. Vai subir aqui e depois ele vai despencar de vez. Ok? Eu vou falar justamente dessa inclinação que eu falei, que eu mostrei aqui agora. Essa inclinação, pessoal, essa inclinação aqui que eu estou grifando, é o que nós chamamos de rigidez do material. Ou seja, nós podemos caracterizar e classificar esse material de acordo com a sua rigidez. E essa rigidez nada mais é do que o seu módulo de elasticidade, que nós conhecemos como MOI. Né? MOI. Ou módulo de Young. Portanto, se você perceber que essa inclinação está mais acentuada, ou seja, se essa reta está mais inclinada, quanto mais inclinada, vai ser sempre assim, pessoal, sempre. Quanto maior a inclinação dessa reta, maior é a rigidez do material. Ok? E nós sabemos que o material cerâmico, ele é um material bastante rígido. Então, poxa, apaguei, sem querer. Lembrando, essa inclinação vai ser MOI, deixa eu escrever aqui novamente. MOI, ou, que é o módulo de elasticidade, ou módulo de Young. Ô, professor, para você ter essa curva, não seria como se fosse a curva de Gauss, não? Que você tivesse vários ensaios para você traçar essa curva, não? É isso mesmo? Porque no concreto você faz isso, né? Você traça a curva de Gauss para você ter as médias das alturas. É isso mesmo? Não, a curva de Gauss é outra situação. Tá certo, tá bom. Tá bom? Isso aqui é para a gente conseguir determinar, por exemplo, eu posso ensaiar um material sem vocês saberem qual material eu estou ensaiando e te mostrar um gráfico desse.
Então, a partir do gráfico, vocês podem me dizer qual predominância ou qual a tendência que esse material seja. Ou seja, um polímero, ou seja, um metal, ou seja, um cerâmico. Por exemplo, como eu falei, o cerâmico, vamos ter um gráfico aqui, o cerâmico provavelmente ele vai se comportar, vai ser mais acentuada essa inclinação e vai cair de forma abrupta. Porque a gente sabe que o concreto ele não se deforma de forma plástica, né? Ele não se deforma de vez. Ele chega num momento, ele rompe de forma abrupta, igual uma cerâmica, igual um pirex, enfim. Então, nós sabemos que esse material vai ser material de predominância de ligações iônicas, que é o material cerâmico. Okay? Por isso que nós temos dois tipos de fraturas, né? As fraturas frágeis e as fraturas dúcteis. Mas a gente vai falar um pouco mais à frente. Bom, eu falei do modo de elasticidade, que é justamente... Modo de elasticidade, pessoal, vocês têm que lembrar. Modo de elasticidade é igual à rigidez do material. Quanto menos inclinado for essa reta, menos rígido é o material, ok? Lembra sempre dessa reta. Quanto menos inclinado for essa reta, menos rígido é o material. Quanto mais inclinado for essa reta, mais rígido é o material. Beleza. Aí nós podemos entrar, já nessa situação de região elástica, nós podemos fazer uma associação com a lei chamada Lei de Hooke. Lei de Hooke. Lembrando que essa lei de Hooke, pessoal, só pode ser aplicada na parte ou em materiais que possuem região elástica. Lei de Hooke. O que é que essa lei de Hooke nos fala? Ela nos fala que a tensão do material, ou seja, sigma, né? Tensão aqui, ela vai ser igual a epsilon, deformação, vezes Ezão. Quem é esse Ezão, André? Esse Ezão é justamente o módulo de elasticidade, ou o módulo de Young, ou a rigidez do material. Ô, professor, e como é que a gente sabe essa rigidez do material? Essa rigidez do material, como nós vamos trabalhar com materiais amplamente conhecidos nessa área, geralmente esses materiais já possuem esse módulo de elasticidade, ok? Aí como é que eu faço para descobrir se é um material que eu estou inventando aqui? Eu estou incorporando fibra de coco, eu estou incorporando uma fibra de aço no concreto. Aí você vai incorporar essa fibra de aço, esse outro material, num material já conhecido, e vai gerar esse gráfico tensão-deformação. Gerando esse gráfico tensão-deformação, nós podemos calcular esse módulo de elasticidade. Okay? Ou seja, o módulo de elasticidade já é muito conhecido para diversos tipos de materiais. Por exemplo, os aços que nós aplicamos na construção civil ou na engenharia mecânica, enfim. Esses aços já estão todos tabelados. A sua rigidez, o seu módulo de elasticidade ou o seu módulo de Young. Tranquilo. Caso você não consiga, não tenha, seja um material inovador, nós podemos calculá-lo. Lembrando que, vamos fazer uma dedução de fórmula aqui. Tensão é F. Opa. Tensão vai ser F sobre área. Correto? Quem é deformação? Delta L sobre L vezes módulo de elasticidade. Ok? Então, a gente basta isolar o módulo de elasticidade, ou a rigidez, ou o módulo de Young, para que a gente consiga descobrir caso seja um material desconhecido por nós. Vai ficar vezes L sobre delta L. Ok? Lembrando que essa lei de Hooke nós só aplicamos para a região elástica do material. Alguma pergunta?
André, essas fórmulas aí que você está falando aí, Hum. vai ter alguma na prova escrita para as pessoas estar lembrando ou a gente vai ter que lembrar de cabeça? Então, eu acho que decorar a fórmula não é muito. Não gosto muito, não. Então, acho que eu vou fornecer sim, sem problema. Tranquilo. Beleza? Beleza. Então, até aí tudo bem, né? Tem alguma parte do gráfico que vocês não entenderam direito, ou que vocês querem que eu repita? O gráfico, ele é basicamente, vou tentar dar uma resumida, né? O gráfico, ele é basicamente dividido em duas áreas. A área ou a região elástica e a área ou região plástica. Na região elástica, nós sabemos que não existe quebra de ligação, é uma deformação reversível, né? Uma deformação que não é permanente. E nós temos que, se nós tirarmos as tensões ou as forças aplicadas ao material, esse material tende a retornar ao seu estado inicial. Ok? Pronto. Certo. Região, comportamento. Pode falar. Só me fala sobre essas duas letras que está exemplificando aí nas extremidades do Nessa gráfico aí. daqui? O Ezinho e o. Ela representa que tipo de nome? Você está falando desse exemplo que eu vou circular aqui agora? O E, esse que está junto do E também. Ó, o primeiro aqui, ó, que é tensão LP, ele é tensão de limite de proporcionalidade. Lembra Não, que mas eu não ali falo, Oi? eu não falo, essa letrazinha aí que está representada junto do E, ela quer dizer o quê? É o sigma, que é de tensão, Ah, tá. ok? É o sigma E de o de tensão. cá de baixo, que tem um Ezinho É cá um embaixo. epsilon. É um epsilon de deformação específica. É um Ezinho de deformação específica. Certo. E o Ezão ali é o quê? O Ezão é o módulo de elasticidade, ou módulo de Young. Como eu Beleza. falei, esse Ezão é um E maiúsculo. Geralmente, esses módulos de elasticidade ou módulo de Young já é fornecido na questão, fornecido para o material. Ok? Tranquilo. Beleza. Então, região elástica, como eu falei, existe uma tendência que o material retorne a seu estado inicial após tirar essa tensão. Não existe rompimento ou quebra das ligações e é uma região reversível, né, de deformação reversível, não permanente. Beleza. E a parte de comportamento plástico tem essa parte de escoamento, ou seja, inicia-se o escorregamento dos planos. Depois dessa etapa, nós temos um endurecimento por deformação ou encruamento do material. É um ganho de resistência por aumento de deformação. Nós vamos chegar ao ponto máximo dessa tensão desse material, que é o limite de resistência à tração, ou conhecido também como LRT, né? Limite de resistência à tração. Após vai haver uma estricção ou empescoçamento ou perda de seção de área transversal, até iniciar a trinca, a fratura, e o material se dividir em duas partes, que é a tensão de ruptura. Essa tensão última, né? Tensão de ruptura, que é a tensão onde o material se parte em dois componentes. Beleza? Lembrando que para esse gráfico nós poderemos utilizar a resiliência ou a tenacidade. A resiliência ela se aplica em um campo do gráfico e a tenacidade em outro campo. A resiliência se aplicaria em qual região? Região elástica ou região plástica? E a tenacidade também, região elástica ou região plástica, por favor. Se alguém lembrar, ou se alguém tem algum chute, alguma intuição aí. Eu não sei se vocês lembram, eu falei em sala de aula que
o material, o concreto puro, ele se comporta como um material cerâmico. Ou seja, ele romperia de forma mais rápida, fraturaria de forma mais rápida. E quando eu coloco o aço, né? Quando eu armo esse concreto, eu tô dando tenacidade a esse material como um todo. Então, essa tenacidade seria qual parte do gráfico? Talvez. Talvez não, né? Com certeza, mas que vocês talvez imaginem que seja. Tô meio por fora. Então, se eu estou colocando o concreto, se eu estou armando o concreto, eu estou fazendo com que esse material ele consiga se deformar mais. Se eu consigo deformação sem que haja um rompimento, eu estou aplicando nesse material a tenacidade, que é justamente a parte de deformação plástica. Eu estou fazendo com que ele se deforme sem romper. Aqui, ó. Essa é a área de tenacidade. Então, quando a gente falar sobre tenacidade, que é uma característica, é um comportamento de um material, eu estou falando da parte de região plástica. Quando eu falo de resiliência, eu estou falando dessa parte de região elástica, ok? Porque resiliência é a capacidade do material voltar ao seu estado inicial após a retirada dele. A retirada dessa tensão, a retirada dessa carga. Okay? Então, nós temos, em relação a esse gráfico, essa região elástica, essas características em cada região e a lei de Hooke que vai ser aplicada para a região elástica do material. Ok? Tenacidade e outra é resiliência, né? Resiliência. Sim. Então, lembrando, quando eu coloco o aço no concreto armado, eu estou aumentando, eu estou deixando esse material mais tenaz. Eu estou dando um espaço para ele se deformar sem romper. Que é isso que o metal faz. O metal ele se deforma antes de se romper. Já uma cerâmica, não. Você vai aplicar uma força de impacto nela, por exemplo, ela não vai se deformar, ela vai simplesmente romper. E existe uma deformação, obviamente, só que essa é uma deformação micro, né? Deformação que a gente não detecta a olho nu. E nós desconsideramos essa deformação. Mas, professor, Oi. Essa lei de Hooke é Sim. aquela mesma da física lá que usava para fazer os cálculos da elasticidade das molas? Então, boa pergunta. Esse cara, Hooke, ele fez justamente essa lei que conseguiu aplicar para ele desenvolver essas molas com essas ligas metálicas. Correto, é isso aí. Então, a partir dessa lei, foi esse cara que desenvolveu essa lei que ele começou a aplicar as ligas metálicas para desenvolver molas na época. Isso aí. Então, a partir desse gráfico, nós podemos perceber que existe uma tensão e uma deformação para esse material. Então, nós temos dois tipos de deformações. Nós temos as deformações frágeis e deformação dúctil. Olha a diferença aqui. Ó. A frágil é justamente esse gráfico em azul, que é o que representaria, por exemplo, um material cerâmico. Vocês podem perceber que existe... Olha a diferença de inclinação de uma para outra. O azul ele está mais inclinado, ou seja, se ele está mais inclinado, ele tem um maior módulo de elasticidade, ou maior módulo de Young. Portanto, ele é mais rígido. Sempre, pessoal, módulo de elasticidade vai ser igual a rigidez. Tratem eles como sinônimos. E você vê que ele não passa para a parte plástica. Ele não se deforma plasticamente. Ele tem um rompimento de forma abrupta, né? De forma rápida, de forma frágil mesmo. Por isso que são materiais considerados como materiais duros, porém frágeis. Já o dúctil não. Ele existe uma inclinação menor, ou seja, ele é um pouco menos rígido, porém ele se deforma mais.
Por isso que quando eu coloco o aço no concreto, esse aqui, o concreto puro, ele seria o gráfico azul e a armadura seria o gráfico vermelho. Então, quando eu junto os dois, eu consigo entrar no meio termo aqui e fazer uma deformação, tanto que ele suporte as cargas que serão aplicadas a ele. Ok? Por isso que o concreto armado ele é sensacional. Ele resiste tanto à compressão quanto à tração. Então, existem pelo menos duas razões para se conhecer a ductilidade do material. A ductilidade é a capacidade do material se deformar, né? Se alongar. Primeiro, ele indica ao projetista o grau ao qual uma estrutura irá se deformar plasticamente antes de fraturar. E segundo, ela especifica o grau de deformação permitido durante as operações de fabricação ou durante o material sendo exposto a essas solicitações que ele foi fabricado, que ele foi desenvolvido. Okay? Olha que interessante, o material frágil nós adotamos e ele suporta, né, uma deformação menor que 5%. Ou seja, é uma deformação que para a gente não é considerado. Então, a gente promove, a gente mostra que o material frágil ele não tem região plástica. Nós consideramos que ele possui apenas região elástica. Okay? Aqui foi o que eu tinha mostrado anteriormente sobre o limite de escoamento. Quando nós chegamos no limite de escoamento aqui, ele começa a se deformar plasticamente, porém ele ainda tem resquícios e características de um material com comportamento elástico, então ele existe uma deformação remanescente, e essa deformação é de 0,002, correto? E aqui, ainda falando da parte elástica, nós temos que você inicia a carga do material, nesse gráfico à esquerda que eu estou falando, você inicia a tensão do material, a aplicação de carga no material, e chega no limite de elasticidade, ok? Chegou no limite de elasticidade, se você tirar essa carga, se houver uma descarga dessa tensão nesse material, ele tende a retornar ao seu estado inicial. É justamente o que eu falei sobre a região elástica, ok? Obviamente, vai haver um coeficiente angular, que esse coeficiente angular, como eu já falei diversas vezes, vai ser a inclinação, e essa inclinação vai ser o módulo de Young, que vai determinar a rigidez do material. Correto? Deixa eu ver aqui. Pronto. Voltando à parte de materiais dúcteis e frágeis, para os materiais dúcteis, como eu falei que o frágil ele não possui deformação plástica, então nós podemos calcular para os dúcteis algumas situações. Por exemplo, nós podemos calcular a porcentagem de alongamento. Eu quero saber quanto essa barra aqui, quanto esse material que eu desenvolvi, ele pode se alongar antes de romper, ou ele pode ter o máximo alongamento dele. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós podemos, para fazer o porcentagem de alongamento de AL, nós podemos calcular como? Nós podemos pegar a sua deformação, não, o seu comprimento até a sua ruptura, L de ruptura, ou L última, né? Lembrando que sempre você ouvir ruptura, vai ser esse nome de última. Tensão última, tensão de ruptura. Comprimento último, comprimento de ruptura. Menos o seu L inicial, sobre o seu inicial. Multiplicando isso aqui por 100. Isso vai te dar uma porcentagem de quanto esse material se alongou, correto? Isso, obviamente, pessoal, isso aqui é o que eu vou fazer, são para materiais dúcteis. Materiais dúcteis. E nós podemos também, lembra aqui na parte de, aqui, existe a estricção do material, ou empescoçamento, e, consequentemente, para haver isso, tem que haver uma redução de área desse material. Então, nós podemos também calcular essa redução de área desse material.
podemos calcular a redução diária do material, que é a porcentagem da redução diária desse material. Ela vai ser a área inicial, né? A área inicial menos a F. O teu microfone está falhando um pouco, Vou fazer professor. um F aqui sobre O microfone está área arrastando a inicial. voz. Estão me ouvindo melhor agora? Às vezes pode ser a conexão, né? É a Deu uma internet. melhorada, deu uma Estão me melhorada. ouvindo melhor? Voltou a arrastar. Às vezes a internet, tanto quanto de vocês aí. Eu não sei como é que tá aí, mas aqui tá uma chuva meio doida, uma ventania trovoada, raio, enfim. E não sei se afetou alguma coisa aqui. O que eu estava falando foi justamente, olha que eu circulei aí, o material dúctil. Esses cálculos que a gente está fazendo são justamente para matérias dúcteis. Ou seja, são materiais que vai ocorrer um alongamento, ou seja, eles vão ter região plástica, vão se deformar de forma permanente. Então, nós podemos calcular tanto o alongamento desse material, como, não sei se vocês ouviram também, mas nessa parte de restrição aqui, o final do gráfico, que é justamente a fase de empescoçamento ou fase de redução de área desse material, nós podemos calcular essa redução também. Essa redução de área vai ser igual a área inicial menos a área final sobre a área inicial vezes 100. Nós vamos achar em porcentagem quanto de área que foi reduzida por esse material, ou por essa aplicação de carga, por esse ensaio mecânico. Ok? Deixa eu voltar aqui. Vocês têm alguma dúvida nesse gráfico aqui? Não. Tá tranquilo, né? Eu achei estranho aí, professor, foi que esse último aí pode dar negativo, que a inicial menos a final, não é a final menos a inicial, não? Opa, desculpa, porque eu apaguei sem querer. Deixa eu escrever novamente. Você está falando da redução, né? Redução diária. O senhor colocou a inicial menos a final, não é o inverso, não, né? A final menos a inicial, não, senão pode dar negativo, né, não? Mas você concorda comigo que a inicial dele vai ser maior que a final? Você concorda ou não? A inicial é maior que a final? Ele não está fazendo Sim. escoamento, não sei, modo de elasticidade. Se Então, está esticando, não? correto. Mas aqui vamos analisar a área transversal, né? A área transversal desse material. Se eu começar a esticar um material aqui, ó, ele está assim, né? Beleza? Essa aqui dele vai ser a área inicial. Quando eu começo a esticar, ele vai fazer isso aqui, ó. O empescoçamento. Correto? E essa aqui vai ser a área final. Correto? Entendi. Então vai ser positivo. Porque geralmente a gente está acostumado sempre a final ser maior que a inicial, né? Mas nesse caso a gente está lidando com a área. Então a área inicial do material vai ser sempre. Isso, obviamente, se eu estou falando de material dúctil, está havendo uma atração nele. Tá certo, ainda mais que é circular, se você puxar, claro que ele vai diminuir, tá certo. Tá bom, professor, obrigado. Uhum. Aí fica positivo.
região plástica, região elástica, o que acontece em cada região, tensão de ruptura. Você quer ver uma coisa? Eu vou pedir para ensaiar um material que eu vou utilizar em alguma obra, em alguma situação de condições de serviços específicas. A partir desse gráfico aqui, eu vou utilizar qual região para conseguir projetar esse material de uma forma segura, para que não haja nenhum tipo de dano, nenhum tipo de injúria, tanto na estrutura como em acidentes. Eu vou sempre me atentar a qual região desse gráfico aqui para fazer utilização dessa carga ou dessa tensão para aplicar no projeto e o projetista utilizar como um meio de segurança para ele, para que não haja nenhum tipo de perigo para utilizar esse material no equipamento, na obra, enfim. No comportamento plástico? Você acha que é no comportamento plástico? Quem foi que está falando aí? Que eu não consigo ver por aqui. Minha tela fica cheia. Foi Juscelândio? Por que, Juscelândio, você acha que é no comportamento plástico? Porque a gente vê a questão das resistências, né? O limite de resistência do material, como está mostrando no gráfico aí, e o limite de elasticidade dele também. Porque a gente consegue verificar o maior limite, né? O limite tanto máximo que a gente consegue ver a resistência. Tá. Elias, alguma sugestão aí? Alguém mais? Eu vejo o seguinte, é que você tem 3 fases aí, não é? E no final você tem o quê? Você tem a estrixação, não é? É o limite de resistência logo no final, não é? Aí você tem 3 limites. Aí você vai ficar com a média, que é quase você chegando no limite de resistência. Mas aí você analisaria qual parte do gráfico aí, Elias, para determinar ou estipular como um parâmetro para colocar num projeto, por exemplo? Eu ficaria aqui no último, na tensão de ruptura, que eu ficaria mais seguro. Na tensão de ruptura, né? Olha, beleza. Seguinte, a tensão de ruptura é porque talvez vocês não tenham assistido a aula que eu já deixei disponível para vocês. Talvez eu tenha falado até sobre isso lá. A tensão de ruptura, a gente tem que romper o material nesse ensaio de tensão e deformação, justamente para a gente saber o que não fazer com o material, ok? Massa, ótimo. Limite de resistência à tração, ali, o ponto máximo, a gente vai ter para a gente conseguir desenvolver alguns coeficientes de segurança, ok? Mas o que a gente vai analisar e vai utilizar no projeto para que haja um certo conforto para o estruturalista, para o projetista, a gente vai sempre determinar e vai sempre utilizar a região elástica. A gente vai utilizar o limite de resistência e de ruptura, obviamente, com certeza, tá certo, para a gente poder fazer os cálculos de coeficiente de segurança. Mas quando nós aplicarmos esse material no ambiente, no empreendimento, ou em algum tipo de equipamento, enfim, a gente vai precisar com que esse material se mantenha sempre na região elástica aqui, ó. Porque a gente não quer que esse material deforme. A gente não vai querer que uma viga, ela venha fletir, né? Então, nós vamos utilizar os limites de resistência e as tensões de ruptura, sim, para o projeto, ok? Para determinar um coeficiente de segurança para que esse material
ele sempre trabalhe na região elástica, ok? Você nunca vai querer aplicar um metal na parte de engenharia mecânica, por exemplo. Você nunca vai querer aplicar um metal que, de acordo com as suas condições de serviço, ou onde você esteja aplicando ele se deforme porque aumentou muito a temperatura, ou porque tem ciclos de utilização dele, enfim. Você vai querer que esse material ele permaneça intacto e de forma bem efetiva para a estrutura, sem que haja nenhuma deformação, sem que haja nenhum tipo de modificação desse material durante sua utilização. Beleza? Então, você vai utilizar os limites de resistência e as tensões de ruptura para calcular os coeficientes de segurança. Ok? Coeficiente de segurança você vai utilizar no projeto para que esse material sempre fique na região elástica. Sempre vai ter que se manter na região elástica. Se ele passar para a região plástica, é sinal que só um minuto. É sinal que o projetista, ou o estruturalista, ou o técnico não se atentou ao coeficiente de segurança que deveria ser colocado para que esse material não viesse a se deformar durante a sua utilização. Então Pode falar. Esses dois itens aí, professor, são basicamente necessários para você se basear, você tem um parâmetro, né? Você tem uma visão da parte elástica, né? Você tem esses resultados aqui da condição de ruptura e limites para você ter uma base a se basear. Ou seja, como a turma chama lá na frente, o coeficiente de ignorância, você colocar cá na frente. Pode passar. Quer que eu passe o slide? Bom. Não ouvi, Liz. Beleza. Já. Não, falhou seu microfone. No módulo de Young é que rompe, Não, o módulo de Young, o módulo de elasticidade é a inclinação dessa reta que eu estou grifando aqui agora. Essa é a inclinação da reta. E qual é a parte que rompe aí? Que rompe? Tensão de ruptura. Tensão de ruptura. Quando chegou ali no limite, ali que rompeu. No limite de resistência? Sim. Não. O limite de resistência é o limite máximo, a tensão máxima que o material suporta. Depois ele começa a ver o quê? Uma estricção. Ou seja, ele começa a ter um empescoçamento, uma diminuição de área. Ele era assim e ele começa a ficar assim, ó. Esse empescoçamento, diminuição de área é o que? Ele vai perdendo material, vai quebrando aos pedacinhos, Se você pegar uma sacola plástica... Se fosse concreto. Não, aí o concreto não teria essa área. Olha que interessante. O concreto ele só teria a região... Olha o concreto, ele fica assim, ó. Aqui. Lembra esse gráfico azul? Esse gráfico azul, ele justamente determina o comportamento do concreto. Ele não tem essa parte... Ele não tem a área plástica. Ele não tem deformação permanente. Ele começa a se deformar, ele rompe. Ok? Quando você perguntou da diminuição de área, não sei se você já pega uma sacola plástica e começa a esticar ela. Ela começa a diminuir a área do meio dela. Enfim. Qualquer outro tipo de material que eu posso dar um exemplo aqui. Uma garrafa plástica mesmo, uma garrafa plástica, um chiclete. Um chiclete, você vê que no meio ele vai diminuindo sua área. Então, é a partir disso aqui, ó. A partir que ele passa do seu limite de resistência, essa parte aqui, ó. Essa parte toda, ela diminui porque diminui a área transversal do material. Se ela está diminuindo a área, consequentemente, você tem que aplicar menos força para que ele continue se deformando. Professor, agora já o concreto me parece que ele esboja um pouco, né? Quando você rompe, ele esboja, ele abre mais um pouco, né? Isso, porque no concreto, o que a gente faz?
no concreto existe um aumento de área, porque a gente está comprimindo ele, correto? Beleza. Então, a área da seção transversal dele existe um pequeno aumento e esse aumento de área também, mas ele, para o concreto, ele não vai ter essa parte que eu grifei no gráfico aqui, não. Okay? O concreto ele vai ser como eu mostrei, ele vai ter um gráfico aqui, ele vai ser um gráfico mais acentuado, né, mais inclinado. Chega no limite, ele rompe. Não sei se vocês já viram o concreto rompendo, né? Um ensaio mecânico concreto. Ele chega num certo limite, ele não começa a descer a tensão suportada. Ele apenas dá um estouro. Pá, e cai de vez. Ele rompe e deixa os vazios, né? Correto. Ele inicia-se o rompimento dele pelos vazios, né? Pelas regiões de transição que nós chamamos, que é a região entre o aglomerante hidráulico e a brita, que é a zona de transição, e os poros também, caso não foi bem adensado, caso não foi bem curado. Então inicia-se essa fratura por esses pontos que não têm uma estabilidade muito forte de força, mas obviamente após iniciar essas trincas e fraturas, o rompimento ele cai de forma rápida, né? Ele dá uma estourada e não passa por esse processo de região e comportamento plástico. Ok? Esse gráfico é muito interessante. A gente podendo utilizar esses três tipos de materiais, a gente pode ver muito discrepante a diferença em laboratório, por exemplo. É muito interessante mesmo. Segue o enterro. Oi? Segue o enterro. Segue o enterro, né? Beleza, então. Gráfico, tensão, deformação, tranquilo. Aqui foi o que eu falei. O mouse tá fogo aqui. Essa fórmula é justamente aquela fórmula da lei de Hooke, né? Essa aqui é a lei de Hooke. Tensão vai ser igual o módulo de elasticidade ou módulo de Young vezes a deformação específica. Tranquilo. Aqui essa parte que é justamente a área elástica. Se você aplica uma carga até o seu limite de elasticidade e se você tirar essa carga, ela vai tender a retornar ao seu estado inicial, formando um coeficiente angular, que é justamente a inclinação da reta, que é justamente a sua rigidez, né? O módulo de Young, sua rigidez, ou módulo de elasticidade, sem problema. Nesse outro gráfico, nós vamos chegar até o limite de escoamento. O limite de escoamento é justamente uma linha tênue entre a região elástica e a região plástica, e se você tirar essa tensão aplicada, você tem uma deformação remanescente de 0,002. Pronto, tranquilo. Falamos também sobre materiais dúcteis e materiais frágeis, né? Justamente deu um exemplo muito clássico e básico, que é o concreto armado, onde o concreto sem armadura ele se comporta de forma frágil, igual a esse gráfico azul, e armado, né, ou somente a armadura dele vai ser de forma dúctil, fazendo com que esse compósito, né, essa junção entre concreto e aço, se torne um material tanto forte, tanto rígido, como deformável. Então, nós chegamos a esse tipo de observação e nós temos a porcentagem de alongamento que nós podemos calcular. Já apagou aqui, porcentagem de alongamento vai ser igual a L de ruptura. L de ruptura. Não, apagar aqui. L de ruptura menos o L inicial sobre o L inicial vezes 100.
Nós achamos em porcentagem também o seu alongamento. Professor, não tem jeito não. É o teu microfone mesmo que tá chiando, viu? Meu microfone tá chiando? Tá chiando muito. Deixa eu ver se melhora. Melhorou? Agora? Deu uma melhorada, deu uma melhorada. Eu acho que é que o meu notebook estava conectado no carregador. Dizem que isso dá uma interferência. Enfim. Então nós temos esse tipo de alongamento, né? Nós podemos calcular alongamento e a redução de área desse material. Querem continuar já direto? Bora pegar direto ou... Quero ver aqui. O senhor quer beber água ou o senhor vai beber uma água e volta? Se não quiser... Não, eu intervalozinho de 10 minutos. Pronto, pode ser. Tomar um cafezinho, né? Descansar um pouco a corda vocal. Beleza, então. Vamos dar um intervalo aqui. Daqui a 10 minutinhos a gente volta. Beleza.